Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos passando por aqui para uma convocação. Você sabe o que é convocação? Não é convite, mas pode ser também recusado. Quando se convoca soldados, quando se convoca atletas, né, para a seleção, embora não seja um convite, pode ser recusado, você pode recusar. Só que essa recusa, ela tem consequências, ela traz realmente perdas, porque a convocação não é para o meu aniversário, não é para uma festa lá em casa, ou entretenimento, um lazer, não. A convocação é para tirar você da prostração, da humilhação. É para esconder você do problema, do mal, do espírito maligno, das enfermidades. Aliás, essa semana eu estava refletindo, isso desde da Colômbia, né? Agradecer a todos que nos ajudaram ali, que nos apoiaram, inclusive, e a imprensa local, né? Aliás, eu vi uma coisa assim diferente, né? Eu vi uma coisa muito diferente ali. Aí eu vi a repórter lá falando desse trabalho, vou mostrar daqui a pouco, novamente. Eu falei, que diferença, né? Que diferença. É a televisão principal lá, daquela província, daquele estado, né? E falando do carinho do povo, e do carinho da igreja com o povo, e da fé, olha lá os colombianos, e enfim. Eu falei, olha que interessante, imagina aqui no Brasil a imprensa fazendo uma reportagem. Cada coisa, né? Então, o que fazer? Confiar em Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Aí, eu estava pensando, quando eu vi a repórter lá fazendo essa reportagem, aliás, eu vi depois a matéria, né? Eu vi a matéria, eu não falo espanhol, né? Mas eles me entrevistaram ali, no aeroporto, e eu pensei assim, é claro que eles não vão nem colocar isso no ar. Não só colocaram, como viralizou. E ainda colocam lá na Colômbia. Que coisa interessante. Então, que Deus possa abençoar mais e mais o bispo Ricardo, sua esposa e família ali, todos ali. E foi realmente muito proveitoso, embora tenhamos tido assim, uma frustração por causa da fila que estava do lado de fora. Quando eu vi aquela situação, eu falei, vou fazer 2 reuniões, era para começar às 9, comecei às 7h40, nem no ar não estava aqui, eu acho. E tantos milagres, né? Olha lá, no estrangeiro, uma situação dessa é difícil ver, não é? É difícil ver, parece Brasil, não parece? Parece. Aí, ó, parece Ceará, né? Ceará estava assim. Olha aí. E começaram a sacudir as grades, forçar os vidros, a polícia veio. Eu falei, agora sim, agora eu vou sair daqui com a tornozeleira eletrônica. Olha lá, olha a fila. Existe isso lá fora? Ó. Não existe. Olha só. Dando uma volta no quarteirão. Isso aí foi no começo, Depois a polícia teve que mandar embora mesmo. Dispersou. Mas eu vi a diferença, tratamento da imprensa lá com a obra, embora o país não tenha aquela democracia consolidada ainda. Tomara que tenha, vai ter um dia, se Deus quiser. Eu vi a diferença de tratamento, tá? Do jeito que somos tratados aqui. E a imprensa aqui nos conhece muito mais do que a imprensa de lá nos conhece. Exatamente. É claro que os de lá já viram resultados na vida das pessoas. Pouca coisa. Eu diria que, eu sempre falo essa passagem do Natanael, né? Jesus, é claro, não se surpreende com nada porque é onisciente, mas
o Jesus humano ali deu a entender o seguinte, que o Natanael precisou de muito pouco para acreditar nele. Tá? Porque o Felipe menos ainda, ele passou, o Felipe estava lá e falou, vem Felipe, segue-me. Tá embaçado o trem ali. Embaçou. É. Ele encontrou o Felipe e falou, segue-me. Aí o Felipe foi atrás dele. Precisou de quê para crer? Nada. O Natanael também, quando Felipe fala para ele que encontrou Jesus, e ele estava lá debaixo daquela árvore, pensativo e refletindo, enfim, estava ali por alguma razão, né? Uma coisa particular que só ele sabia, e Deus, é claro. Na ordem de Deus e ele. Mas aí quando Jesus falou que o viu debaixo da figueira, ele falou, o Senhor é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. Aí Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Olha só, só porque eu te vi, você acredita, você crê? Jesus quer dizer o seguinte, tem gente que tem que ver um paralítico andar, o leproso purificado, tem gente que tem que ver o céu se abrindo, o mar se abrindo, enfim, alguma coisa acontecendo, só porque eu falei que te vi, você crê? Aí, quando a pessoa precisa de pouco, olha a promessa, ó. Olha a promessa, coloca lá o texto, por favor. Pois maiores coisas do que essas verás. Ou seja, quem crê vendo pouca coisa, quem não precisa de muito para crer, este vai ver coisas extraordinárias, grandiosas. Tá? Então, eu fiquei admirado com o tratamento da imprensa ali na Colômbia, com a obra, né? E, na verdade, eles falam a realidade, né? Aqui bastava falar, eu não quero elogio de imprensa, não, é só falar o que é. Eles estão vendo que o sujeito chegou aqui leproso, ferido, canceroso, não tem exame. Por que a imprensa aqui não coloca? Por que não coloca lá nos programas desde de domingo, ó? Chegou assim e foi curado. Pode colocar, não gosta, Valdemiro, não vale nada, o sujeito é enjoado mesmo, carne de pescoço, traíra com espinho, pode falar. Mas coloca o que Deus faz. Para de mentir, rapaz. Para de mentir, rapaz. E você viu? Fala o seguinte, repercute aí a reportagem da televisão lá na Colômbia. Põe aí no seu canal. Põe aí. Repercute. Você tem aí, diretor? Tem quanto tempo? Isso é rápido, né? Solta aí. Solta aí. Vamos ver se falaram mal do Valdemiro, da obra. Solta aí, vai. Por favor. Santa Marta fue el escenario de un emotivo reencuentro con el apóstol brasileño Valdemiro Santiago y su esposa, bispa brasileña, quienes regresaron a Colombia luego de más de 10 años y fueron recibidos con mucha alegría por decenas de seguidores en el aeropuerto Simón Bolívar, quienes le expresaron el cariño y la felicidad de tenerlos nuevamente en la ciudad. Nosotros estamos muy felices pela recepção. Que Deus bendiga a todos. Estamos bendecidos hoy en nombre de Jesús. Su presencia en Santa Marta forma parte de un propósito divino, llevando un mensaje cargado de espiritualidad a la comunidad. Certo de que Deus vai fazer algo extraordinário na vida das pessoas que ali comparecerem, como tem feito, né? E nós, na verdade, somos apenas instrumentos. Mas aonde vamos, Deus tem nos honrado e tem operado na vida das pessoas. O Deus da Colômbia é o mesmo Deus lá do Brasil e de todo mundo, há só Deus. La presencia del apóstol Valdemiro Santiago representó una nueva jornada de avivamiento espiritual para quienes lo siguen en América Latina. Y en esta oportunidad, Santa Marta fue elegida como punto de encuentro para renovar la fe, buscar milagros y compartir un mensaje de unidad bajo la palabra de Dios. Tá vendo? Olha o que a repórter falou. Avivamento espiritual. Rapaz, você viu o tratamento, de diferença? É uma vergonha para nós aqui, isso aqui, rapaz. É uma vergonha. O jeito que tratam a obra aqui. Então, o Natanael precisou de muito pouco, né? O Felipe menos ainda, para crer.
E basicamente é isso. Agora eu vou orar agora, mas eu queria ler aqui um versículo, pelo menos no Salmo 91. Pode ser o primeiro, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. O que habita no esconderijo, eu sei o que é esconderijo. Aliás, essa palavra esconderijo, antes de a gente ir para a escola, a gente já descobre, já conhece o significado lá na roça, porque as brincadeiras lá são simples. Isso aí é básico na vida da criança da roça, do interior. Esconder, né? E nem a mãe achava, às vezes, que queria pegar para bater também, né? Quantas vezes eu escondi e ficava um dia, até 2, só quando aparecia apanhava assim mesmo, cara. Tinha jeito. Parece que dobrava o trem, né? Era pior. Mas o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, quem que não sabe o que é esconderijo? Esconderijo é um lugar onde você entra para ninguém te encontrar, ninguém te achar, tá? Principalmente aquele que quer te fazer o mal, né? Quem é que não pode te achar? A doença não pode te achar. O demônio não pode te achar, tá? Enfim, os problemas, as pestes, as pandemias e epidemias, tá? Tudo aquilo que é nocivo à vida do ser humano não pode te achar, não pode te encontrar. Então a palavra esconderijo sugere proteção total, garantia, integridade, né? Garantia e integridade, em todos os sentidos. E a Bíblia diz esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é quem? É Deus. Tá? É o que está nas alturas, é o maior de todos, está acima de todos. Então existe um lugar, né? A Bíblia sugere que existe um lugar no coração de Deus chamado esconderijo. Chamado esconderijo. E quais são aqueles? Quem são os que entram no esconderijo? Os que habitam. Habitar é o quê? É morar, né? É morar. Nós habitamos aqui em São Paulo. Habitar o esconderijo do Altíssimo é você morar no lugar de segurança de Deus. Deus estabeleceu um lugar para quem crê nele, para quem depende dele, para quem o busca, para quem se volta para ele, para quem clama a ele. Então a inspiração, a ordem de Deus para se fazer o domingo do Salmo 91, o domingo do esconderijo do Altíssimo, tá? O domingo do livramento, porque pensa num salmo completo, pensa num texto que, inclusive, tem muito pregador que diz que é salmo de Davi, né? Mas a história mostra que é de Moisés. Mas e aí? Uns falam que é de Davi, outros falam que é de Moisés. Olha, para mim não importa de quem seja, ou quem tenha escrito o salmo, tá? Até porque a Bíblia diz que as coisas reveladas é que me pertencem. As ocultas pertencem a Deus. Então eu não tenho que me preocupar quem escreveu. Eu só sei que quem escreveu estava 100% nas mãos de Deus. Esse salmo. Ele começa assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Num mundo difícil como este, cheio de problemas, e de corruptos e corruptores, e de incrédulos, de tiranos, de arrogantes, prepotentes e vaidosos, pessoas maldosas. Aliás, no Novo Testamento mesmo, a Bíblia diz que nos últimos tempos, nós viveríamos tempos difíceis, onde o homem seria egoísta, jactancioso,
vaidoso, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, enfim, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, assim vai. Rapaz, nem o inferno cabe tanto adjetivo. Uma pessoa tão... O sujeito que tem isso tudo, ele tem que fazer estágio para entrar no inferno, você acredita? Ele tem que passar por uma sala antes, né, para entrar no inferno. O inferno vai falar, isso aí exagerou, isso exagerou. Hein, Satanás fala, isso aí tá... Rapaz, então nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso. Hein, apóstolo? Ele falou isso numa época que a igreja era muito perseguida, tinha crueldade, jogava cristãos nas arenas. Quer dizer, o tempo que nós estamos vivendo chega a ser pior até do que naquela época. Pior porque ali era ditadura, né? Hoje é uma democracia falsa, tá? Que engana muito. Mentirosa, enganadora. Porque o sujeito maltrata quem ele quiser. Até chegar a hora dele, que chega, não tem jeito, vai chegar. Vai chegar, isso aí é. Só se nunca houve um Deus. Isso vai chegar, não tem como. Não tem como. Né? Aliás, eu estava lendo uma mensagem que falou sobre isso, que o ímpio não tem jeito, o ímpio não vai escapar. Não vai escapar. Olha lá. Os ímpios, eles brotam como a erva, né? E florescem todos os que praticam iniquidade. Você olha assim, parece um jardim de tanta gente ruim que tem. Às vezes dá a impressão de que os do mal, eles são maioria, mas não. Eles se multiplicam. É como a erva. Agora, nada obstante, serão destruídos para sempre. Então não tem como. Não tem como. Agora, voltando lá no esconderijo, você nunca sentiu vontade de se esconder em alguma fase da sua vida? Talvez você esteja até vivendo isso. Provavelmente muitos estão vivendo isso. Quem nunca sentiu o desejo de se esconder e ninguém mais te achar? E ninguém mais te achar. Agora, os do mal não acham quem está no esconderijo do Altíssimo. Fala no sentido de atingi-los. Eles vão passando. Eles florescem como a erva, mas também murcham como a erva. Isso aí é sugestivo, filho. Isso aí, essa palavra erva. Porque a erva, ela, ao primeiro sinal de calor, ela já começa a mudar, começa a murchar. Porque quem brota como a erva também murcha como a erva. O processo é inevitável. Murcha também como a erva. Não é? Aliás, é o que diz a palavra, inclusive lá em Isaías mesmo. Tá? Fala que o povo é erva, o ser humano é erva. E a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, né? E soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, olha lá. Aí lá embaixo diz assim, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Se a palavra permanece eternamente, e a palavra disse que o ímpio, ele será destruído, então ele será destruído. É melhor você dar suas gargalhadas, suas risadas. Comemora aí as suas conquistas. E zomba, e dá risada, estão fazendo. Alguns já estão pagando por isso. Alguns já estão pagando. Quando a conta chega, aí o sujeito coloca toda a sua reserva lá para ver se salva e gasta milhões. E aí, o povo é erva, diz a palavra. Aí xinga, fala besteira, blasfema, aí a conta chega. Aí começa a correria, corre para lá, corre para cá, e trata daqui, trata de lá, tem uma injeção não sei aonde, tem um tratamento não sei da... Pode correr. A conta chegou, meu irmão. A conta chegou. O fôlego que temos não é nosso. O fôlego que temos não é nosso. Eu lembrei
Eu lembrei do velhinho lá na Itália. Isso aí não é conversa para boi dormir, não, hein? Empresário aposentado já parado, os filhos tocando a empresa na Itália. Ele contraiu o Covid, mas é muito rico ele. E aí ele passou muitos dias no hospital, no oxigênio, lá no balão de oxigênio. Finalmente ele se recupera e sai ainda na cadeira de rodas. O médico veio, entregou lá a nota para ele, aí ele olhou lá. 1.500 euros. Barato. Mas ele não viu nada, ele estava lá no balão. Aí ele começou a chorar. O médico falou, moço, o senhor está triste? O senhor escapou da morte. O senhor não tem com que pagar? Ele falou, tenho, eu posso comprar esse hospital aí, se eu quiser. Posso pagar o salário de todos vocês, comprar o hospital. Eu sou muito rico. Hospital de classe alta, né? De gente rica. Mas por que o senhor está chorando? Eu estou chorando porque eu já estou com meus 90, né? Estou passando dos 90 já. E durante esses 90 eu respirei de graça. Eu estou fazendo a conta aqui, na verdade, a conta que eu devo para Deus. Eu passei uns dias aqui no hospital e devo 1.500 euros de ar que vocês me deram para respirar. Senão eu teria morrido. E eu agradeço. Mas eu estou pensando na minha dívida com Deus, porque 90 anos respirando de graça, indo para minhas fazendas, respirando ar puro, tudo de graça. E em alguns momentos o oxigênio ele vem até com aquele aroma daquelas flores, né? Do campo, lírios, ipê, lavanda. Aí eu fico até emocionada. Tem uma planta chamada Dama da Noite. Dama da Noite, sim, senhor. Dá 18 horas, aquele perfume. Isso mesmo. Eu sou da roça, né? Então eu fico até emocionado porque quem tem meu celular sabe que eu vivo tirando foto das plantas, das árvores, ipês, enfim, e do sol, da lua. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, puxa vida, que história linda. O velhinho falou assim, eu respirei de graça esses anos todos. Aí estava fazendo a conta, né? 90 anos dá quantos dias? Aí, 1.500, eu devo conta para Deus. Acho que ele devia toda a fortuna dele, sabia a fazenda, tudo, né? Mas Deus não estava cobrando. E a quantidade de pessoas que Deus distribui esse oxigênio, né, pai? E a gente às vezes acorda mal-humorado e vai dormir mal-humorado. Reclamando porque faltou uma roupa para isso, ou um sapato para aquilo. Ou você queria um cardápio diferente, teve que comer aquele ali. Ou você queria viajar de forma diferente, teve... São coisas que nos deixam insatisfeitos. Mas a gente não se atenta para as coisas extraordinárias que nos fazem viver. Respirar, por exemplo. Imagina um sujeito rico desse quando vê que os seus pulmões não são suficientes. O que ele... Se alguém chegasse e falasse, vem cá, o senhor daria suas fazendas, suas indústrias para voltar a respirar normalmente? Na hora ele daria. Na hora ele daria, exatamente. Na hora. Mas Deus não cobra isso. Você que está do outro lado aí, você já esteve num balão de oxigênio? Por exemplo, eu posso falar disso aí com propriedade, porque eu tinha bronquite asmática, insuficiência respiratória. Eu vivia desesperado. Eu fico muito emocionado quando eu vejo as pessoas curadas disso. Quando eu era menino, eu buscava o ar, não tinha. Hoje eu mergulho, faço mergulho, às vezes tem um tempo que eu não faço, mas eu fico 2 minutos no fundo do mar. Eu já desci, mas o Bispo Franco já descemos 12 metros. Você sabe o que é 12 metros? Média 12 metros, você vê a distância que dá. Descemos 12 metros até o fundo do mar. Até os corais, até
E eu não conseguia respirar. Eu chorava, eu tinha vontade de morrer. Então eu fico pensando como Deus ele nos quer bem. E às vezes somos arrogantes e prepotentes e vaidosos e, enfim, e ingratos, principalmente ingratos, tá? Por isso que a sugestão é habitar no esconderijo do Altíssimo, que além de tudo que Deus nos dá, Ele ainda quer nos esconder. Você quer um exemplo prático? Numa das reuniões que o Senhor fazia com seus filhos, com os anjos, Satanás entrou naquele salão ali, naquela sala VIP. Imagina o salão de reunião de Deus, hein? Rapaz, isso é uma coisa tremenda, né? Eu estava na sala VIP lá na Colômbia, eu nunca tinha visto uma daquelas assim. Nem na América, já fiquei na sala VIP na América, no Japão. Alguns países aí, na Espanha, na Itália. Mas eu falei, que sala VIP diferente, grande, tem até cama para descansar se quisesse. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, puxa, se o homem faz isso, imagina a sala de reuniões do Senhor, né? Senhor. Ele estava um daqueles dias ali reunido com os filhos. E sabe quem entrou lá? Satanás. Ó. Satanás. Satanás estava vindo de onde, pastor? Não é vindo da terra, não. Ele disse de rodear a terra. Rodear a terra é passar pelo Japão, passar por Cisneiro. É longe do Japão, Cisneiro. Aí, rodear a terra. Por que o diabo tem que rodear a terra? Por quê? O que ele estava fazendo? Ele não estava garimpando pessoas, ele estava atrás de um. O assunto ali era um. A razão disso aí é uma pessoa. Satanás certamente ouviu falar que havia na terra um homem, porque a própria Bíblia diz isso. Coloca lá no começo, lá, filha. Havia um homem na terra de Uz. Olha só. Só tinha um habitante naquela terra ali? Não, tinha muitos. Tinha muitos, né? Tinha muitos. Mas a Bíblia está falando que havia um homem. É atrás desse aí que Satanás estava. Atrás desse homem que Satanás estava, olha lá. Satanás não está atrás do traficante, do corrupto, do macumbeiro, do bandido, não. Satanás está atrás, ele está procurando o que é temente a Deus. Mas se ele habita no esconderijo do Altíssimo, se ele está escondido no coração de Deus, como é que Satanás vai encontrá-lo? Não tem como. Como é que ele vai encontrá-lo? Aí você vê que a confiança, ela, em Deus, a chave, né? Porque tem muita gente perguntando, se questionando, peraí, mas como é que eu faço? Eu queria habitar mesmo. E como é que eu entro lá? Se você vê lá em Mateus 16, se eu não me engano, o Pedro, ele recebeu as chaves, não foi? Recebeu. E outros também receberam. Então, a confiança em Deus, ela é uma espécie de chave que nos coloca lá. Porque esconderijo, ele tem que ter uma porta. Sim. E tem que ser uma porta reforçada, inacessível. Só pode ter acesso para aquele credenciado, aquele que tem a chave. Né? Por isso que a palavra diz, o que habita no esconderijo, o que habita. Não é todo mundo que habita lá, o que habita no esconderijo. Ele habita porque ele tem a chave, ele abre, entra e fica ali, e ninguém encontra ele. Então o Jó, ele tinha essa chave. E
E Satanás estava com a língua de fora já, com a língua para fora. Satanás chegou naquela reunião ali, um bagaço, e não era para ele a reunião. Não. Ele parou por ali, não estava aguentando mais não. Satanás chegou ali, um bagaço, só o pó da rabiola, como diz lá no Nordeste. Aí entrou ali. E Deus, ninguém passa despercebido, né? Muito menos Satanás. Ele falou, de onde vem, Satanás? Aí ele falou, de rodear a terra. De rodear a terra e passear por ela. Olha. Satanás foi em Cisneiro e não achou Jó. Foi lá em Xique-Xique, na Bahia, não achou. Tem um lugar na Bahia chamado Quintos. Quintos. Foi lá nos Quintos, não achou também. Não achou. Rapaz, deve ter ficado intrigado. Porque não tem jeito dele não conhecer as nossas obras, os nossos frutos. Ele percebe o nosso brilho, mas não sabe onde nós estamos. Porque se ele soubesse, ele acabaria conosco. Jesus disse, se Jesus tem a missão de salvar, né, de trazer vida abundante, ele disse que o Satanás veio para roubar, matar e destruir. O que se monta, o que se cria para evitar o roubo? Uma série de medidas, né? Segurança particular, segurança pública, enfim, segurança privada, né? Segurança pública, o governo, enfim. Aliás, é um direito, né? A segurança. Reza na Constituição. Mas as pessoas são roubadas. São roubadas. As pessoas são mortas. Não existe uma segurança, não existe medidas, né, que o governo toma para evitar que matem pessoas, né, que cometam homicídio, que cometam roubos e sequestros, enfim, todo tipo de coisa. E mesmo assim acontece. Então, se o homem consegue driblar, se o homem consegue furar o bloqueio, os aparatos do governo e roubam e matam, imagina o Satanás, que é espírito. Se ele veio para roubar, matar e destruir, quem pode impedir isso? Humanamente, ninguém, né? Não, ninguém. Como? Só Deus, mas como é que Deus vai pedir isso? Se eu estiver No esconderijo. no esconderijo. E o senhor sabe que quando ele fala altíssimo, é um esconderijo que está tão alto que ele está inacessível ao mal. Ele O está mal não acima consegue. do plano de Satanás, Exatamente isso. que já é uma potestade do ar, né? Mas o esconderijo está acima dele. Muito acima, Ou seja, a gente consegue trazer o céu aqui para a terra. Mas eu não vou no céu, como é que eu estou? Mas a gente consegue trazê-lo. É chegado até vós o reino dos céus. A gente consegue trazer. A coisa é tremenda mesmo. A coisa é tremenda. Essa mensagem você vai encontrar lá no meu próximo... Eu nem lancei ainda o Porquê Eu Devo Perdoar, mas eu já estou preparando o livro da confiança mesmo. Nem defini ainda o título, mas essa mensagem você vai encontrar lá também. Mas aí, olha que interessante, o diabo fala assim, ele fala para Deus assim, eu estava rodeando a terra. Ah, mas ele é mentiroso. Mas para Deus não tem como, né? Ele não tem como mentir para Deus. O diabo mente para você, para mim. Aliás, o que mais a gente vê é o diabo mentindo. É claro que... Mas se eu ouvo o diabo falar, e fala na boca desses cachaceiros mentirosos aí, esses perturbados. Mas mente porque nem sente. Rapaz, então, para Deus não adianta, ele teve que falar. E se ele não tivesse falado ali, de onde ele estava vindo, Deus ia falar, mentir para mim, diabo? Eu estava te vendo. Então ele fala,
eu vim de rodear a terra e passear por ela. O que ele estava fazendo na terra? Ele estava procurando por um indivíduo, por um homem. É só você ver o texto lá. Havia um homem, olha só. Você deve ter ficado encucado já com isso. Peraí, havia um homem, mas tinha tantos homens. É. Mas está falando de um homem com sintonia, de um homem que tinha a chave do esconderijo. A chave do esconderijo. Então, o que nós vamos fazer nesse domingo? Nós vamos buscar essa chave do esconderijo. A chave do esconderijo. Aliás, se eu tivesse uma chave, eu ia dar uma chave simbólica, se eu conseguisse. Se eu conseguisse, assim, umas 10 mil chaves, eu ia entregar para o povo nesse domingo. A chave do esconderijo, mas é um simbolismo, é óbvio, que a chave mesmo, você leva ela no coração, na fé, é a confiança. Mas o diabo, ele rodeou a terra. Olha como é que ele investe contra uma pessoa que está em sintonia com Deus. Ele joga todas as suas fichas, todas. Quando o diabo percebe que tem alguém que Deus protege, que Deus ama, que Deus cuida, que Deus preza, que Deus tem plano, ele investe todas as fichas, porque ele veio para isso, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele rodeou a terra procurando Jó. Chegou com um bico, do tamanho do bico de tucano, lá na reunião. Sabe aquele bico? Tucano é ave. Não, mas tem o tuiuiu também, não tem aquele que pesca o peixinho lá? É maior do que o tucano, o bico. Maior do que o tuiuiu, só o pelicano, né? Pelicano. Tem um papo. Então, o diabo chegou lá bicudo, né? Todo descaracterizado. Você vem de onde, Satanás? Ele estava rodeando a terra. Ele estava procurando as belas praias, as montanhas, os vales, hein? Ele não estava admirando a natureza, não. Ele não foi ver o boto cor-de-rosa lá na Amazônia, as baleias, jubartes, não. Ele estava procurando por um homem que havia e que estava famoso pela sua integridade, fidelidade, confiança, retidão. Temor a Deus. Olha só. Homem íntegro e reto, temente a Deus. Onde é que está esse homem? Não é possível. O homem erra tanto, não é possível. Aí saiu procurando. Quando ele deu por conta, já tinha... Peraí, eu já passei por aqui. Ó. Ele começou num ponto da terra, deu a volta e parou de novo. Aí falou, vou embora. Aí foi para a reunião de Deus, olha. Rodeou a terra. Aí Deus falou, você observou meu servo Jó? Olha que interessante. Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Aí começou a falar, ó. Aí a resposta do diabo, o diabo poderia responder assim, sim, eu observei, eu vi ele brincando com os filhos, com os netos. Não. Ele falou, acaso não o cercaste com sebe? A ele, a sua casa. Ele não conseguiu ver o Jó. Estava cercado. Estava no esconderijo. Ele não conseguiu ver, não. Como é que eu vou ver se o senhor fez uma cerca em volta? Essa cerca de sebe usa-se uma planta chamada sanção do campo. A gente planta, por exemplo, lá na roça, não no nosso caso, nosso caso era escancarado, as vacas entravam, onça, tudo que era pobre. Mas o fazendeiro mesmo, em volta da fazenda, tem essa cerca. Planta essas árvores, elas crescem, entrelaçam. E tem espinhos e ninguém passa, não passa nada. Muito pior que arame farpado, não passa nada.
é a cerca de Sebe. Aí o diabo falou assim, o senhor não cercou ele? Como é que eu vou observar se ele está no esconderijo? Do Altíssimo. Aí. E não é só ele não, hein? Como Jó era temente, como Jó era confiante em Deus, cercou a ele, a casa dele. Até os bens materiais de Jó estavam no esconderijo. Olha que coisa tremenda. Olha o que é a confiança, onde ela te põe. Traz aí, por favor. Olha onde a confiança, traga aqui, por favor, a imagem. Olha onde a confiança te põe. A chave. A confiança é a chave. O diabo falou, mas você não cercou ele? Ele não está cercado? Ele está no esconderijo. Como é que eu vou achá-lo? Como é que eu vou encontrá-lo? O diabo só teve acesso depois porque Deus, ele, por algum tempo, ele tirou o Jó ali do esconderijo, parcialmente, e impôs limites, tá? Você pode agir até ali. Talvez você esteja vivendo uma situação desagradável e que está entristecendo o seu coraçãozinho. Você fala, puxa, eu oro tanto, eu jejuo, eu vou tanto à igreja, eu busco a Deus, e tenho andado triste, eu tenho tido problemas que parecem não ter fim, não ter solução. Saiba que você ainda está no esconderijo. Provavelmente Deus tenha permitido algumas situações, mas daqui a pouco será como foi na vida de Jó. Deus falou, basta, e sarou todas as feridas abertas por Satanás na vida de Jó. E removeu as angústias e não deixou sequelas. Pelo contrário, Jó viveu nenhum ser humano até hoje na terra, nenhum deles, nem Davi, nem Enoque, que foi arrebatado, nem Elias, ninguém viveu 140 anos de glória, de riqueza, de prosperidade. Ele viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos e até a quarta geração. Filho, neto, bisneto, tataraneto, é isso? Tataraneto é a quarta? O resto eu não sei falar também. Não sei o que é. O Bispo Marcos sabe. Cruz credo. É? Mas Cisneiro, se eu falar isso aí, os caras chamam o delegado na hora. Os caras me xingou. Aí, ó. Mas nem sei se os caras falam em Cisneiro na praça aí, rapaz. Essa eu não sabia, né? Vou ter umas aulas com o Bispo Marco sobre esse negócio de geração, entendeu? Mas ninguém teve isso. Não. Se você for analisar, Davi morreu com 70 e poucos anos. Foi. O Jó viveu, depois do sofrimento, ele viveu sem problema algum, 140 anos. Moisés viveu 120, que já foi algo Tudo, não, extraordinário. tudo, no deserto com tudo. Com tudo. O Jó foi só de gado no pasto, ovelhas correndo para todo lado, os netinhos brincando com as ovelhinhas. Então eu fico pensando, se a gente pudesse ter uma imagem do esconderijo do Altíssimo. Mas o meu justo viverá pela fé. Imagina se Deus mostra uma imagem, o meu esconderijo é aqui, é assim, ó. Então o diabo injuriado fala, mas eu vim de rodear a terra. Aí Deus falou assim, Deus provocou ele, né? Você viu meu servo Jó, observou lá? Observar de que jeito? O senhor cercou ele? Ele está cercado. O diabo ficou procurando uma brecha, uma greta, que fala na roça, uma greta.
Lá não fala, viu a sua avó pela grita? Pela grita. É que a vovó... Sabia que a vovó ficava olhando, né? Isso, pela grita. É a proteção, né, do netinho, né? Onde o netinho, a vovó... Entendeu? Vê pela grita. Aí eu olhava na grita da vovó. O que você está fazendo, vovó? Estou vendo se você está fazendo arte. É, exatamente. Então, o diabo, ele buscou brechas. Ele procurou uma forma de ver. Ele queria saber um jeito de arruinar a vida de Jó e da sua família. Mas Jó estava onde? Esconderijo. No esconderijo do Altíssimo. Você não está no texto errado, não, filho? Esconderijo do Altíssimo. É. Então, esse domingo vai ser o domingo do Salmo 91. Na verdade, eu poderia pregar na parede de casa, ou mandar para você pregar na sua, só que não resolve. O que resolve é você botar em prática esse salmo, exatamente. Praticar esse salmo. O que resolve é isso, é praticá-lo. Aí você entra no esconderijo do Altíssimo e você descansa à sombra do Onipotente. Essa palavra descansar, coloca lá, por favor. Eu não gosto de ficar pedindo isso. Eu acho que eu falei aqui, já era para colocar. Essa palavra descansar, ela sugere fadiga, né? Se eu não estiver cansado, eu vou descansar para quê? Você acha que é? Eu só vou descansar se eu estiver fadigado, se eu estiver exausto, se eu estiver cansado. Só descansa quem não está aguentando mais caminhar. E isso é no sentido figurado, tá? É uma figura de linguagem, porque quem é que nunca teve vontade de parar? Quem nunca pensou em parar? Peraí, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estava vindo para cá e estava passando aqui no nosso canal um testemunho de um moço que era drogado. Ele fez uma oração assim, Senhor, eu não aguento mais, tá? Acho que é 40 anos nas drogas. 40 anos. Então ele falou, eu não aguento mais, Senhor. Então quando a palavra diz, descansa a sombra do Onipotente. Essa sombra do Onipotente, ela está no esconderijo. Essa sombra aí não é para todo mundo, não. Você acha que é todo mundo que vai ter esse privilégio? Negativo. Negativo. O deserto, ele tinha muita gente lá no deserto. Mas só os hebreus tiveram o privilégio de ter uma nuvem com brisa, no sol escaldante e uma tocha de fogo, uma luz, um fogo, uma coluna de fogo gigantesca à noite, aquecendo e iluminando, mostrando onde pisava. Isso aí não é para todo mundo, não. Isso aí não era para os filisteus, para os medianitas, amalequitas, aquela turma lá. Até aqueles que Deus poupou a vida. Você lembra que o Josafá fez menção? O Josafá falou, olha lá, quando o povo vinha lá no deserto, o Senhor não deixou de destruir, Moisés destruir aquele pessoal, agora estão dando pago. E essa nuvem, essa coluna não era para todo mundo, não. Não. Olha lá, Moabe, Amon, né? Então, a sombra do Onipotente não é para todo mundo, é para quem entra no esconderijo. E cá para nós, descansar no sol, não consegue. Não descansa, na verdade. Transpira, fica mais exausto ainda, né? Desidrata, dor de cabeça, desidrata, fraqueza, até alucinações, a pessoa perde Então, para descansar tem que ser na sombra. E como esse descanso, ele não é físico, ele é espiritual e mental, tá? Como esse descanso não é físico, você não vai conseguir descansar se não entrar no esconderijo do Altíssimo. Então, esse domingo é o domingo do esconderijo do Altíssimo. A oração é nesse sentido. Serão 91 minutos. 1h30 só. 1h30 mais 1 minuto. 91 minutos cravados. A bispa está
Tá na expectativa, assim, ela falou, meu Deus, pela primeira vez na história dos 45 anos que eu conheço ele. Nós também estamos nessa expectativa. É que essa reunião é muito legal, né? É muito bacana. Não dá vontade de ir embora, não, né? Uma coisa puxa a outra, aí vem um milagre, aí vem as redes sociais, aí acontece um trem lá na hora, assim, entendeu? A coisa é inspiradora, né? Mas esse domingo, assim, vai começar às 9h, vai terminar às 10h31. E se a moda pega, meu irmão, aí todo domingo também, aí é demais, né? Aí vocês querem acabar comigo. Se for pra fazer todo domingo, 1h30, assim, não sei, eu só aguento, não. Mas você sabe que tem a prévia antes também, né? Não, isso aí tem, isso aí é óbvio. Prévia. Mas aí não conta, né? Isso aí A prévia não conta, exatamente. Não, isso aí não. É. Isso aí esquece, isso aí não conta, não. Vai começar às 6h. Amanhã, 6h, eu tô... É amanhã, né? É amanhã. 6h eu tô aqui. Sim, senhor. Deus quiser. Não, esquece isso aí. Até às 9h não conta. Exatamente. Até às 9h não conta, não. Isso é... Entendeu? A reunião é das 9h até as 10h31. É o Salmo 91. É o esconderijo do Altíssimo. Eu só vou pedir assim uns minutinhos a mais pro povo depois, que eu vou continuar fazendo o domingo do esconderijo do Altíssimo. O domingo do esconderijo do Altíssimo. Que coisa, hein? Eu nem sabia disso, estou sabendo agora. Deus não tinha me avisado que ia ser, você não está avisando agora. O domingo do esconderijo do Altíssimo. Então, esse é o primeiro domingo do esconderijo do Altíssimo. Saia de onde você estiver, deixa de fazer o que tiver para fazer e venha. É São Paulo em peso aqui no Brás. Pode vir pastores, esposas, traga o povo, venha para cá. Vai ser muito legal, vai ser muito diferente. Vai ser diferente de tudo. Eu posso imaginar cegos enxergando assim, sem oração. Eu estou enxergando, mas como? É porque ao entrar no esconderijo do Altíssimo, o mal não entra ali, é um esconderijo. Quem sabe o que é um esconderijo sabe o que vai acontecer. Não entra o mal, não entra. Satanás não conseguiu entrar. O Satanás só criou situações desagradáveis na vida de Jó e da família dele, porque Deus permitiu. Porque até Deus permitir, ele próprio disse, como é que eu vou observar, né? Como se ele dissesse assim, o Senhor o cercou, tem uma cerca em volta dele, ele está no esconderijo. O diabo não está falando de arame farpado, de Sansão do campo, não. É um campo espiritual que ele esbarra, entendeu? Assim como existe um campo magnético, que é invisível, né? Aliás, é uma coisa interessante isso. Eu gosto muito de pescar no mar, e eu descobri, depois eu fui estudar sobre isso e entendi o que estava acontecendo. Eu descobri que algum tipo de material que eu usava no anzol não deixava chegar a barracuda, o tubarão e algumas espécies de peixe. Até perguntei para uma pessoa uma vez. A gente via que ele chegava perto e desviava. O tubarão principalmente. E existe hoje uma roupa também que os mergulhadores colocam, que o tubarão vem, o campo magnético que cria e a gente não percebe, mas ele percebe. Ele percebe. Repele, ele percebe. Até isso, a ciência criou. Só que espiritualmente falando, esse esconderijo, ele não é visível, ele não é físico. Ele é um campo espiritual, ele é uma proteção espiritual. Deus te esconde na sombra. Você não vê a sombra de Deus, mas ela existe. No naufrágio, só tinha essa proteção e os tubarões passavam por ali, ó. Eu nem sabia que era isso. Depois eu fui analisando, falei, mas não é possível. 2 foram comidos pelo tubarão. E
E muitos acidentes aconteceram naquela região. É histórico isso aí, quem conhece Moçambique sabe. Baixo Naia, lá é o lugar onde se procriam, tá? A fêmea do tubarão, quando ela vai dar à luz, o tubarão não bota ovo, né? Quando ela vai dar à luz, pra você ter ideia, o tubarão é tão terrível que numa bolsa ali no ventre da mãe, se tem 10 ou 15 ou 20, os mais fortes vão comendo. Normalmente, às vezes cria mais de um, mas normalmente fica um. Sobra um. O mais forte ele vai comendo os outros ali dentro. O bicho é terrível. Então eles vinham e desviavam de mim. Porque Deus, aí no caso Deus criou uma situação que eu não estava devidamente trajado, né? Aquele traje de mergulho do que tem, que é moderno. Mas Deus criou. Agora, espiritualmente falando, é assim mesmo. Você acha que o diabo já desejou acabar conosco, qualquer um de nós aqui? Sim. E não acabou por quê? Por causa do esconderijo do Altíssimo. Em alguns momentos nós temos angústias e tristeza, até pelas nossas muitas falhas. Deus permite isso para que possamos nos situarmos, para que possamos buscar essa proteção, confiando mais e nos moldando nos moldes do Senhor, nos afinando com Ele. Então é muito grande isso aí vai longe. Então esse domingo será o domingo do esconderijo do Altíssimo. Você virá por causa do esconderijo, você virá. E Satanás não vai poder tocar em você. O mal não vai poder tocar. E esse mal que o diabo causou na minha família, na minha vida, Deus vai remover isso em nome de Jesus. Toma posse disso, tá bom? Eu vou orar e depois eu vou chamar aqui os testemunhos. Eu não orei até agora, não? Não, senhor. Tá gostoso aqui, hein? O papo, como diz o... É forte isso que Deus fala. Vamos falar com Deus, né? Meu copo com água está aqui, ó. Vamos orar. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença, Pai, em oração. Em o nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu me lembro que os que eram de oração, como Ana e Eliseu e Elias e Moisés, todos que eram, como o rei Ezequias, o Davi, eles se sentiam no limite às vezes. O próprio Josafá, ele viu que o problema era maior que ele, que os inimigos eram mais numerosos. E até soou como algo estranho para os ouvintes ele dizer, um rei dizendo, nós não temos forças para resistir à multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Não são palavras próprias de um rei. Um rei não deve proceder assim, não saber o que fazer. Um rei tem que ter estratégias, saídas. Um líder tem que encontrar saídas. Mas ele não tinha. Mas ao mesmo tempo ele disse isso com medo. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não vejo o Senhor nesse momento, fisicamente falando. Mas eu oro porque os meus olhos são as minhas orações ao Senhor. Se eu não o vejo, eu tenho que orar. Eu tenho que pedir para o Senhor me guiar, porque quem não enxerga tem que ser guiado.
Se eu não te enxergo, o Senhor tem que me guiar. O Senhor tem que me ouvir. Ah, Pai, eu teria tanta coisa para pedir para a minha vida, para o meu ministério, para os meus caminhos. Mas eu vim aqui pedir pela mãezinha que está para perder o filho no crime, nas drogas. O filho acidentado por uma doença, uma leucemia, um diabetes, um câncer. Pelo pai de família que está envergonhado, prostrado, maltratado, angustiado, desesperado. Aquele que não tem nada para oferecer para os filhos, para a esposa. A criatura que está lá no hospital ao lado de um parente em coma. E os médicos disseram, não vou te iludir não, nós não vamos iludir você. Não tem jeito, a ciência fez o que podia. Traga de volta o que está em coma, Pai. Cura o canceroso, o diabético, o que está acometido de uma doença grave que foge ao controle da ciência. Liberta dos demônios, das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da corrupção, do ódio. Pai, transforma esta criatura, conforta, consola. Manda o teu espírito, o teu anjo. Manda lá, Senhor. Meu Deus. Satanás procura um jeito de acabar com essa criatura, Pai. E não conseguiu porque há sinais claros e evidentes de que o Senhor protege essa pessoa. Satanás não quer ninguém vivo, muito menos te servindo. Se ele não conseguiu, é porque o Senhor não deixou. Eu me lembro que, numa das vezes em que Satanás pediu para peneirar Pedro, Simão, teu filho, Jesus intercedeu e falou, não permita isso, Pai. E ele próprio falou, Simão, Satanás pediu para te peneirar, eu roguei por ti, eu não deixei. Senão você iria sucumbir. Se o Senhor deixar Satanás nos peneirar, se o Senhor tirar a cerca que nos protege, se o Senhor nos deixar expostos, longe do esconderijo, nós não temos como resistir, suportar, não, Pai, é muita carga, é muito pesado. Não há estratégia, não há armas. É a tua palavra que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Se fosse contra carne e sangue, eu usaria espada, uma arma de fogo, uma bomba, uma granada, qualquer coisa, um tanque de guerra, qualquer coisa, um objeto cortante. Mas não, Senhor. Se a nossa luta é contra os inimigos invisíveis, então eu preciso do seu esconderijo, eu preciso da sua mão sobre a minha vida, do seu olhar, pelo menos. Meu Deus, toca nessa criatura que está aflita, que está descoberta, que está patente aos olhos de Satanás. Coloca no seu esconderijo, dando a cura, a libertação, abrindo portas, tirando tudo aquilo que a faz sofrer, gemer, padecer. Meu Deus, livra essa pessoa.
Livra, Senhor. Faz mudanças, abra portas, protege essa vida em todos os sentidos, em todos os caminhos dela. Tem caminhos que são penosos, são difíceis, Pai. São longos demais, com muitas curvas sinuosas. Tem caminhos que tem muitos acidentes. Mas a Tua palavra também diz que devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Pai, tem misericórdia de nós. Abençoa os dizimistas da obra, os patrocinadores, os mantenedores. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Põe a Tua mão poderosa. Guarda os seus filhos, eu te peço. E te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e peço especialmente pelos bispos e pastores e missionários, coraçãozinho de cada um dos teus filhinhos, dos obreiros, dos funcionários da obra. Às vezes, parece que o muro de proteção caiu, que a cerca já não existe mais. Foi assim que Jó se sentiu. Ele disse, eu não tenho mais esperança, ele vai me matar. E ele não sabia que o Senhor impôs limites a Satanás. Ele nem sabia que era Satanás que estava fazendo isso. Satanás procurou por ele e não encontrando, foi lá. Talvez pensando, quem sabe Deus não diz onde Jó está. E o Senhor acabou dizendo e disse para mostrar que quem é fiel, é íntegro e reto, habita no seu esconderijo. Pai, consagra a água e quem beber receba vida. Traga uma multidão nesse domingo. Quebra as barreiras. Quebra as forças dos principados, potestades, dominadores, para que não impeça o teu povo de vir. E abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada. Deus, Ele quer colocar você no esconderijo dele. Então você está convocado e domingo você vai estar conosco. Nunca houve uma presença tão forte como você vai sentir nesse domingo. E o mal, ele vai perceber este campo, essa força na sua vida, pode ter certeza disso. Venha estar conosco nesse domingo às 9 da manhã. Até às 9, tá? Você deve chegar. Eu vou chegar antes, se Deus quiser. Vai ser muito grande o que Deus vai realizar. Você que gosta dessa obra, desse programa, ajuda esse ministério, está difícil para nós. Eu vejo a hora que vamos ter que continuar só nas redes sociais, ou ir na igreja, ou nas igrejas. Mas você pode ajudar, você pode contribuir um pouco. Semeie na obra. Isso aí deve ser a imagem do mais recente, né, que eu realizei aqui, não é isso? Da imposição, talvez, ou da Santa Ceia. Domingo passado estivemos na Colômbia, ali você viu as imagens. Tiver a imagem da Colômbia, filha? Estava lotado e mais uma fila gigantesca. Por favor, põe a imagem da Colômbia, isso. Dá para abrir as imagens aí? Tem jeito de botar a imagem aberta para mostrar? São vários andares. Ó. Dá para mostrar lá fora também? Então, Deus tem estado conosco, olha só. Ali não tem programa de televisão, não, de rádio. A televisão foi lá. Alguém deve ter falado, está acontecendo uma coisa estranha lá no centro da cidade. Aí a imprensa chegou.
É isso. Olha lá. É isso. E olha que não era para ter ninguém, não. Dia de desfile. Eu até chamei a atenção, porque você marca uma data, a mais importante data do país, você marca uma reunião nessa data. Falei pro bispo lá. Falei, não, rapaz, se fosse fora dessa data aí, se fosse uma data específica para a igreja, meu Deus do céu, então, parava o país. Olha o que aconteceu, dia de desfile. Bom, vamos ouvir aqui os testemunhos. Paz, filha. Mais uma prova, apóstolo, do que Deus tem feito através da vida do Senhor e da Igreja Mundial do Poder de Deus. Coloca na tela pra gente a mensagem do Mário Júnior e olha só o que ele diz. Por muitos anos não gostava de você e confesso que era como você falou aí. Eu acreditava nas mentiras da mídia. E olha só, apóstolo, mas hoje, graças a Deus, eu creio que ele ia dizer isso, graças, ele fala, eu sei que você é homem de Deus e fui curado de um tumor agressivo pela sua fé. Para quem não gostava de mim, para quem não gostava, como Deus é bom, né? Na verdade, Deus viu a sua ignorância, né? Você não é uma pessoa má, pelo contrário. Como é que é o nome dele? Mário, apóstolo. Ô Mário, você não é mau, não. Você é uma pessoa boa. E Deus vê isso. Deus viu que você era muito vulnerável a essas calúnias e perseguições e maus tratos. Aliás, as nossas escolhas políticas no Brasil demonstram isso. Aí o Mário escutava falar mal. Aí você vai pela cabeça desses aí. Você acha que se eu botasse dinheiro nessa raça, eles não falavam bem de mim? Falava. Eles falam bem até de bandido que põe dinheiro lá. Mas vamos em frente, vamos pro próximo. Vamos pular essa parte. Não dá para pular mais, né? Paz é você que está nos acompanhando. Apóstolo, vamos ouvir um áudio, na verdade, da Arlete. Ela diz bem assim, apóstolo Arlete, coloca na tela. Apóstolo, sou Arlete, meu esposo foi curado através da sua fé. Sua palavra não cai no chão. Apóstolo, o câncer desapareceu. Vamos ouvir o áudio dela, apóstolo. Oi, apóstolo, a paz, meu nome é Arlete, eu sou aqui do interior do Ceará. Apóstolo, através da sua fé, Deus operou um milagre lindo na vida do meu esposo. No início do ano, ele foi diagnosticado com câncer. E eu já conhecia a obra, então eu entrei em contato com o Bispo Ângelo e pedi para ele levar a foto dele até o Senhor, para o Senhor determinar a cura dele. Através da programação, nós descobrimos que o Senhor ia vir para Fortaleza. No dia 19, meu esposo estava apenas com 5 dias de operado, e mesmo assim a gente foi para a imposição. Lá, a pastora Priscila nos deu a toalhinha que o Senhor tinha usado, e meu esposo ficou usando desde então. Apóstolo, para a honra e glória do Senhor, nós recebemos a biópsia do meu esposo e não deu mais nada. Ele está curado em nome de Jesus. A sua profecia, ela não cai no chão. O Senhor é realmente um homem de Deus. Nós amamos o Senhor, apóstolos, amamos essa obra. Um beijo. Aí, apóstolo, no caso, tem... Espera aí um pouquinho, filho. Falou que procurou o bispo, mandou a foto do bispo. Esse nome seu acaba atraindo também, né? Esse nome é abençoado, né? De anjo, entendeu? Mas olha que interessante. Foi agora, a mais recente, assim, quer dizer, tirando a Colômbia, né? Aqui no Brasil foi a mais recente, né? No Brasil. E um que um mês e pouco, 2 meses, talvez? Foi que dia mesmo? 19 de quê, irmão? De junho. Então tem um pouco mais de um mês. É um mês e uns quebradinhos. Um pouco mais de um mês. Olha, agora já tem esse resultado, curado de câncer com biópsia. Tá os exames aí, ó, apóstolo, antes e depois. Que lindo, né? Vamos mostrar, né? Ué. E a família Que também, legal, apóstolo, mandou hein? a fotografia da família. Poxa, foi a imposição de mãos, né? Tá linda ali. Dessa vez, olha, a família. O cabra parece ser forte. Você viu que não tem negócio, não tem bão não, né, rapaz? Só Deus mesmo, né? É só Deus. Olha lá. Sabe o que é interessante? É que a próxima imposição de mãos, ela vai se dar no domingo do esconderijo. Vai ser a mais completa de todas. Vai se dar no domingo do esconderijo. Parece que é dia 3, né?
Que situação, hein? Que coisa extraordinária. Extraordinária. Curado de câncer, tumor agressivo. Sim, senhora. Quer dizer, maligno. Né? Vamos em frente, filho. Vamos pro próximo. Paz e a paz a você de casa. Apóstolo, agora pelo nosso WhatsApp tem a mensagem aqui do Mineiro. E ele diz assim, com a licença do profeta Valdemiro Santiago. Meu nome é Paulino, dizimo e oferto todo mês na Mundial. Moro em Divisa Alegre, Minas Gerais. Olha, preciso contar o que Deus fez na minha vida. Através dessa obra, antes eu vivia na miséria. Não tinha nenhum real para comprar um picolé para minha esposa. Era humilhante. Mas aprendi a crer no Deus que o apóstolo prega e minha vida virou. Hoje tenho meu carro, tenho minha moto, tenho minha própria serralheria. Eu falo sem medo. O apóstolo Valdemiro Santiago não tira nada de ninguém. Pelo contrário, ele tem enriquecido a muitos sem nada ter, como diz a palavra. Apóstolo Valdemiro, o Senhor mora no meu coração. E tem as fotos ali, apóstolo. Tem as fotos ali. Cadê as fotos? A serralheria dele. Legal, hein? Sim, senhor. Ali é o quê? Um apartamento? Um apartamento que Deus deu para ele. Que maravilha. Carro, moto. Assim senhor. vai, ó. É isso aí. O mineiro está abençoado, apóstolo. Deus, ele... Olha lá, um apartamento, 300 mil, não é isso? Sim, senhor. O Deus do apóstolo me deu. Você está vendo? Quando a pessoa, ela se preocupa em servir a Deus, em aprender acerca de Deus, acontece isso. Porque esses tais que procuram denegrir a imagem da obra da igreja, a nossa, eles têm o que para te oferecer? Eles fizeram o quê? Eles socorrem você quando você precisa? Nada. Eles estão preocupados com audiência, com espetáculo. É isso. Você pode ver que eles só ficam mostrando desgraça, só desgraça. Esses programas aí, enquanto a gente está mostrando aqui curado de câncer, purificado de lepra, saiu da miséria, da prostração, eles ficam mostrando desgraça, assassinato e assalto e não sei o quê, e chacina, o cão chupando manga. É isso. É isso. Mas cada um vai dar conta, né, do que faz. Tem mais algum, filho? Vamos à última aí, vamos lá. O apóstolo, temos a participação aqui da Jussara, ela mandou o relato dela, dizendo assim: apóstolo, minha filhinha com 2 anos foi diagnosticada com leucemia e os médicos deram 6 meses de vida para ela. Fiquei desesperada porque era minha única filha e ela já era um milagre porque eu era estéril. Minha mãe, que é da igreja de vocês, me falou da imposição de mãos. Levei minha filha no seu culto aqui na Bahia. Você colocou as mãos nela e naquele mesmo dia eu senti uma paz e uma alegria no meu coração. E para a glória de Deus, 2 meses depois, a minha filhinha não tinha mais nem sinal do câncer. A minha filhinha é um milagre. Eu amo a sua vida, apóstolo. Rapaz. Que coisa, hein? Pensa um bebezinho com leucemia, com câncer. Tem muita gente na fila de transplante de medulas, né? E não é garantia de cura, não. Mas não dá garantia. Onde é que vale isso? Eu sei que esses canais não vão repercutir isso. Não. Isso não vale a pena para vocês. Não vale. Mas, quando eu olho para a minha insignificância, as limitações, e vejo que Deus me fez canal. Quando o sujeito falou enriquecendo a muitos, não é só no sentido material, não. Também isso. Tem muita gente que não tinha nada e hoje tem fazendas, tem. Eu mesmo, eventualmente, por exemplo, um dia desse eu fui lá, eu estava lá na fazenda do Seu Brasil, mandar até um abraço ao Seu Brasil para a esposa, lá no sul. Peguei o testemunho deles. O Seu Brasil não tinha nada, hoje ele... E parece que vai comprar mais uma fazenda no Seu Brasil. Compra aí que a gente vai lá visitar, entendeu? Vamos comer um trem assado aí, como diz outro. Mas aí...
Imagina essa família aí, né? Quando houve alguém que nunca esteve perto de mim, falando mal de mim, e eles que tiveram essa experiência, né? Recebeu imposição de mãos, foi? Sim, senhor, apóstolo, lá na Bahia, apóstolo. Que situação, hein, cara? Eu me lembro da mais recente reunião lá. Vamos estar lá daqui uns dias, se Deus quiser. Quando é que vale? Tem preço? Não tem preço, não. Eu queria pedir a você reforçar, ajuda esse ministério, semeie nele. Essa semana que vai entrar agora é muito importante que você ajude com alguma coisa, alguma oferta assim, que é importante para você, algo que é importante para você. Se não vale nada para você, não vale nada para Deus também, não. Tem que ser algo que é importante para você, tá bom? Eu vou... Você quer falar, meu filho? Sim, senhor. Essa é a última, tá? Por favor. Vamos Sim, lá. senhor. O senhor foi até os latinos e os latinos estão chegando, vindo, já temos paraguaios aqui. E uma pessoa que assistiu a reunião ontem mandou uma mensagem. Coloca na tela, por gentileza, a mensagem da Valentina. Hombre de Dios, la paz del Senhor. Ayer choré de emoción al ver el testemunho del Santiago. Viajó con su sobrino César 24 horas desde la frontera del Paraguay e foi libertado del álcool com el abraço del apóstolo. Que Deus tão maravilhoso. Eu sou paraguaya e esta obra também é minha. Sempre envio com amor mi ofrenda de los 153 por Western Union e minha família la entrega allí em la igreja tão bendecida. Glória a Deus por fazer parte de todo isto. Sabe, o portunhol é inevitável. Você falou, não é igreja, igreja. Igreja, sim, senhor. Igreja. Perdão, apóstolo. Não, eu não sou quem sou eu não sei falar, não, você sabe. Sim, senhor. Igreja tão E bendecida. a minha língua é lá de Cineiro, mas bacana, né, rapaz? Ultrapassa as fronteiras, né? Levou lá, né? Sim, senhor. Ela viu os testemunhos lá da Colômbia, não é isso? Sim, senhor. Ela Que viu o maravilha. testemunho lá da Colômbia. Pode completar, filho. Sim, senhor. E continuando... Que igreja abençoada, né? Ela disse. Glória a Deus. Esta igreja tão bendecida, glória a Deus por fazer parte de todo isto. Esta obra é Tierra Santa. Essa igreja tão abençoada, eu agradeço a Deus por fazer parte dessa obra. Né? É isso. Finalizando aqui com esse testemunho em espanhol, né? Com chave de ouro, na verdade. Tem mais, mas é para outra oportunidade, filho. Tá? Se eu não reservar um pouco de energia para amanhã... né? Vamos mais um então, filho. Diz assim, apóstolo Anine Michele, põe na tela, já está frisado. Ela diz assim, apóstolo, me chamo Anine Michele, moro em Nottingham, Inglaterra. Pelo amor de Deus, apóstolo, queria poder exclamar para o mundo a unção que está na sua vida. Apóstolo, meu filho com um problema congênito no nascimento, aí acho que ela queria botar, não conseguia andar. E segundo a medicina, ele não andaria mais. Mas assim que o senhor acabou de orar, meu filho começou a andar. Glória a Deus. Final do ano vou aí ao Brasil e vou levá-lo aí. E vou contar no altar da sua igreja. Rapaz, foi hoje isso aí? Sim, senhor. Foi agora, pastor. Que coisa, hein? Eu lembrei daquela música, né? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Na verdade, o esconderijo de Deus se você for... A Bíblia ela é incrível, ela é tão rica. Tem aquela parte que fala da... embaixadores de Deus, né? Não tem? E o que o embaixador ele faz? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores. O embaixador, ele cuida de uma embaixada. E uma embaixada, ela representa um país, uma nação. E a embaixada americana aqui, no Brasil, ela tem as leis dos Estados Unidos.
as leis que regem não são as leis daqui, não. São as leis lá da América. O embaixador de Deus, ele aonde ele está, ele leva o reino de Deus, ele leva o esconderijo do Altíssimo. Tá? Você pode estar na floresta amazônica, perdido, que você pode entrar no esconderijo do Altíssimo. Você pode estar no meio do mar, foi o que aconteceu comigo. Eu consegui acessar o esconderijo do Altíssimo no meio do mar, em alto mar, no Oceano Índico. A coisa é tremenda. Então, olha o que aconteceu com essa família aí, ó. Um milagre. Ela está lá, aonde ela está? Na Inglaterra? Morre em Inglaterra, sim, senhor. Está na Inglaterra. E lá está também o esconderijo do Altíssimo. Ela conseguiu um milagre extraordinário lá. Tá? E é isso. Então, este domingo, às 9 da manhã, você está convocado, é de 9 até às 10h31. Você vai ver como é que eu vou quebrar meu recorde. 9h31, não vai passar. Eu paro o que tiver, eu paro tudo no meio ali, só para cumprir. Também eu tenho que calar a boca de muita gente, sabe? Eu sou meio... Né? Mas vamos em frente, então. Deus abençoe vocês